Olá, eu sou Marcelo Renault, aqui no canal Carreira em Detalhes. Estou aqui com a figura ilustre aqui do Miguel Ângelo da Luz, né? Campeão mundial em 1994, medalha de prata em 96, treinou o Flamengo, treinou o Tijuca, foi campeão brasileiro com a Telemar. E falar aqui da tua carreira. Geralmente você começa pelo começo, né? Mas vou até começar pelo fim, agradecendo aqui a Gurilândia, que deu espaço aqui pra gente, né? Um espaço onde você está trabalhando e trabalhando com criança, não sei de que idade, mais ou menos. Eu vi uma aula tua em vídeo, era criança até pequena mesmo. Como é que é? Porque você começou como técnico no Vasco em 79, no juvenil lá. E agora você treina criança também. Fez um certo ciclo, né? Vamos dizer, você prefere treinar crianças e adolescentes a criar adultos? Como é que você lida com essa parte? Marcelo, a minha carreira começou, eu realmente técnico de escolinha, Sei. no Vasco da Gama, que eu morava, fui nascido e criado em São Cristóvão, frequentava Você o Vasco. sempre no Rio, né? Sempre morei no Rio, né? Então, não, já morei fora do país, já morei fora do Rio também, mas por motivos profissionais. Exatamente, né? O coração é carioca. Carioca, totalmente Total. carioca. E aí eu comecei como escolinha, depois me deram uma equipe e minha carreira começou a desenvolver, dirigir seleção carioca, disputou o Campeonato Brasileiro por 2 vezes, fui crescendo, fui abolindo minha carreira como atleta, né? Porque eu tive sucesso muito cedo na carreira de técnico. Pois isso foi natural? Foi natural, foi um processo natural. Você sentiu que o meu caminho é ser técnico mesmo? Não, eu tinha uns sonhos, né, de chegar a uma seleção brasileira como atleta, né? Eu consegui chegar na carreira como atleta com sub-seleção brasileira sub-17, que era infanto juvenil na época, juvenil, mas o adulto não. Mas como eu tive sucesso muito cedo, então eu me formei em educação física na Universidade de Gama Filho. Aí eu falei assim, eu vou acabar com a minha carreira com 24 anos, já tinha sido campeão brasileiro. Você é muito precoce, né? Isso. Tudo contigo foi cedo. Foi muito cedo, né? Foi muito cedo. Agora, você treinou também olaria e muito base. É muito osso, assim, falando num linguajar bem popular, é muito pauleira, assim, falta dinheiro, é o que dá a impressão que é. A olaria eu dirigi um time adulto, que a gente foi a melhor classificação da olaria na história, foi o 3º lugar. E é um time meio desacreditado, foi aí que minha carreira um pouco deslanchou, né? Eu era bem jovem, tinha muitos atletas da minha idade, e a gente conseguiu o 3º lugar, jogando de igual para igual com o Flamengo e Botafogo, que foram os Botafogo campeão, o Flamengo segundo, e a gente conseguiu jogar de igual para igual. Bronze com olaria. Com olaria. E passei pelo Jequiá, passei por Uberlândia, Goiânia, seleção mexicana, o time da Venezuela, além da seleção brasileira também, Grajaú. Até aí vamos chegar na seleção brasileira, a gente tem um certo problema de tempo aqui, no geral gosta de pegar lá no comecinho, mas vamos direto pro filé mignon, né? Aí você pegou a primeira seleção brasileira juvenil feminina, onde você começou a conhecer a Alessandra, Cíntia, Leila. E depois, para surpresa do Brasil inteiro, talvez até para a tua. Não para o Brasil, para o mundo. Foi para você também o convite do Renato Brito Cunha? Com relação ao convite, eu pensei que estava falando em relação aos títulos. Mas foi uma surpresa, porque eu comecei com uma carreira... Foi a seguinte, em 92 teve um simpósio de técnicos, onde cada estado poderia indicar um técnico. Né? E o Rio de Janeiro, por ser o Rio de Janeiro, conseguiu indicar 2. São Paulo indicou uns 8. Pela força. E os outros estados, eu fui um deles. Né? E eu realmente me aproximei um pouco da Maria Heleninha, que era um técnico da seleção feminina. E eu já trabalhava também na Universidade de Castelo Branco, o time universitário feminino. Aí eles gostaram do meu trabalho, da maneira de eu ver o basquetebol, minha visão no basquete, e me levaram para o feminino. Mas eu fui para uma seleção juvenil, logo de cara. Até campeão sul-americano. Foi campeão sul-americano e pan-americano. Então, e nisso, paralelo, estava a seleção brasileira se preparando para a Olimpíada de Barcelona, em 92. Classificou no maior sufoco que eu já vi lá com a Austrália. Então, aí o que aconteceu? O mundo caiu nas minhas costas, porque eu era um carioca, não conhecia o basquete feminino e trabalhava com basquete masculino no Rio de Janeiro. Né? Então, o mundo do basquete... Você ainda estava ao mesmo tempo no Grajaú, teve crítica também disso. Era um time de pouco... Mas já tinha sido 2 vezes campeão brasileiro. Claro. Né? Por exemplo, o primeiro campeonato brasileiro que o Rio de Janeiro ganhou, já tinham havido 12 campeonatos. Sabe quantos campeonatos o Rio de Janeiro tinha ganho? 0. Nenhum. Era um grupo de 13 anos. Nós ganhamos. Então, minha carreira foi sempre quebrando paradigmas. Né? Depois foi um time sub-17 também, a gente foi campeão brasileiro.
sabe? Então, isso pelo Rio de Janeiro. Tinha uma lógica, mas o Brasil não conhecia. Não conhecia, mas o presidente da confederação queria uma pessoa diferente, que tiveram alguns problemas. Aí ele me escolheu. Não, a campanha de 92 foi ruim, né? O Brasil ficou em sétimo. Foi em sétimo de 8. Da Itália. O Itália 2 vezes, né? Então tinha essa raiva, mas realmente, eu já vi relato até da Marta, de que assim, ela ficou até um pouco... Não, as meninas todas Que porra é essa, com todo respeito? Tipo, então, a própria Hortência, a própria Paula, ninguém entendeu nada. Elas foram bem honestas nesse sentido. Então, a ponto da imprensa carioca, a imprensa paulista me chamava de Zé Carioca ou Zé Miguel Carioca. Eu me lembro, eu tenho um recorte, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o técnico Zé Miguel Carioca, aparecia o bonequinho, né, caricato do Zé Carioca, lá com a bola de basquete. Então, eu sofri muita pressão, mas muito. Você, às vezes, não imagina, principalmente da imprensa paulista. Aí você foi bem na Copa América, que teve aqui até no Ibirapuera. Sim. O Brasil ganhou dos Estados Unidos, depois perdeu a final, mas mostrou que estava evoluindo, né? Isso. Porque assim, é bom dar um contexto, assim, o Brasil no basquete feminino nunca tinha ido à Olimpíada até 92. Sim. Quando ia mundial era quinto para baixo, geralmente bem para baixo. Era 11º, 12º e 14º, os três últimos. Só foi terceiro em 71. 71. Até com o Valdir Pagan. Isso. Agora, aí chegou, você conseguiu esse bom resultado na Copa América, e aí começou aquela preparação que teve muita crítica também, que teve amistoso com a Argentina, com a Eslovênia. A coisa ficou um pouquinho... A imprensa pegou mais no pé ainda. Sim. Tem uma lenda, que eu até quero confirmar contigo. É verdade que você chegou a pensar em desistir nesse momento, nessa série de amistosos? Tipo, isso é uma lenda urbana. É que eu digo, a gente era uma comissão técnica jovem. Na época tinha 33 anos. O Sérgio Maronese tinha 31. Então, mas o Valdir Pagan, que era mais experiente, que segurava a nossa onda. Né? E às vezes tinha horas que realmente, por inexperiência... Dá vontade de roer a corda. Porque só quem viveu o que eu vivi, sabe? Sendo achicalhado pela imprensa, pelos alguns atletas, pelos técnicos do Estado de São Paulo. Ninguém estava do teu lado, fora essa comissão. A ponto de, para você ter uma noção, em 1994, quando a gente ia viajar para a Austrália, teve uma entrevista coletiva, normal de qualquer esporte, né? Vários colegas seus. Uma pessoa me perguntou, professor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, lógico, eu estou aqui para responder. Qual é a sua expectativa do campeonato? Eu falei, nós vamos ser campeões. Esse rapaz, ele deu uma gargalhada e outras pessoas também rindo. Uma catucando a outra, com a mão na boca. Aí ele falou assim, professor, o senhor é um sonhador, né? Eu falei, sou, graças a Deus. Ser, né? Mas tem que ser um gravador. Mas o senhor lembra das últimas classificações do basquetebol feminino, do Campeonato Mundial? Eu falei, lembro, 14º, 13º e 15º. Então, em menos de 2 anos, isso é mágico? Só vai fazer mágico? Não, mas nós vamos ser campeões. Trabalho. Eu quero que você me procure depois. Bom, te procurou tanto depois? É que na bolsa... Não me procurou, né? Lógico que não procurou. Na bolsa de apostas, o Brasil era o 11º de 16. Entendeu? Mas assim, claro que esses jornalistas vacilaram, não tem nada a ver, te respeitaram. Mas que realmente, assim, uma certa incredulidade... Tinha lógica, né? Era normal. Não era nada demais não acreditarem. Mas tinha que respeitar. Não, claro, respeitar o teu trabalho, né? Mesmo nem te conhecendo direito. Aí vocês foram para a Austrália e teve um começo... Primeiro que eu acho que você se beneficiou um pouquinho, aí posso até dizer isso, que a Hortência e a Paula já estavam unidas, né? Porque elas tiveram um tempo, porque elas eram muito rivais em São Paulo. Tinha muita rivalidade. Nos anos 80 era o grupinho da Hortência e o grupinho da Paula. Ali eu acho que elas já estavam, se uniram. E elas quase não se apresentaram na seleção. A gente teve que fazer um trabalho com elas, que elas estavam brigadas mesmo. Convencer, né? Mas na Austrália já foi tudo bem. Todo mundo, assim, todas as entrevistas das jogadoras que eu li, todo mundo fala, olha, ambiente campeão. A gente saía junto nas folgas, que é a hora que você até quer dar um tempo, mas não, ia comer pizza junto e saía junto na Austrália. E renovamos. Não, e outra coisa também, a tua comissão, também falam isso. A comissão era muito unida, que era muito, todo mundo conversava, não tinha briguinha. Não tinha vaidade. Eu acho que o Valdir Pagan talvez seja mais surpreendente, porque ele tinha história, até ele descobriu a Hortência, ele foi técnico de 71, ganhou o PAN de 71. Ele podia ter, vamos dizer assim, se sobreposto a você. Tipo, garoto, começar a te dar conselho e passar da função dele. E ele não fez isso. Não, pelo contrário, ele sempre elogiou. Ele foi meio psicólogo. Foi. Ficava botando frase de ele falava assim, a brincadeira, né? Dessa linha para dentro, quem manda é você. E eu te ajudo. Ele falava, e eu te ajudo. Quando você precisar. E da linha para fora, quem manda sou eu e você pode me ajudar. E foi muito legal. Né? Não, eu e Sérgio... Isso não é todo dia, né? Eu e Sérgio, a gente
realmente tinha, e sempre que pedia um help, como ele entendia de basquete também, a gente solicitava ele. Não, com certeza. E aí começou a campanha, foi uma campanha assim, o Brasil, fora a estreia que foi com o Taipei, que não conta muito, que realmente foi fácil, o Brasil sempre esteve no fio da navalha. Não Sim, classificando em segundo. Perdeu da Eslováquia e foi ganhar da Polônia. Não foi tão sofrido, mas o primeiro tempo foi esquisito. Foi esquisito, foi. Aí ganhou bem de Cuba e aí sofreu com a China. A China. Esse primeiro jogo com a China te ensinou para a final? Teve alguma lição, tipo, isso aconteceu? Sim, que a gente estudava muito. Na época... Mas uma coisa é você via ao vivo, A gente não tinha... não tinha o que tem hoje. Hoje, vídeo, né? Pegava, ver o jogo, acabava o jogo, você tem um CD, uma fita cassete, não tinha. Então a gente estudou números. A gente fez números. Aonde isso a gente tinha. Onde cada jogadora era importante. Mas a gente nunca imaginava que nós íamos enfrentar a China. A gente poderia pensar em enfrentar Estados Unidos. Ou a Austrália. Que nós cruzamos, a Austrália, que nós cruzamos na semifinal. E a equipe americana, ela não perdia jogos oficiais há praticamente uns 3, 4 anos. Então, não, fora o Copa América, né? Copa América eu pergunto para vocês. Não, estou falando assim, em campeonato mundial. Em campeonato mundial. Sim, 3, 4 edições por aí. Então era muita coisa, né? E a história do basquete feminino é muito interessante, até 94. Foi o 12º campeonato. Então, 6 vezes a Rússia, a antiga Rússia. A União Soviética tinha ganho e 5 Estados Unidos. É até engraçado que nessa edição a Rússia não foi, né? Teve o desmembramento e eles ficaram longe no europeu. Então, só 2 países tinham ganho o campeonato mundial. E falar em europeu, aí vocês perderam da China e foi pegar a Espanha, que era campeã europeia da época. Que nós ficamos atrás dos 40 minutos, uns 38 minutos. Não, eu revi esse jogo. Olha, é um teste para cardíaco. Para cardíaco. Você revê esses jogos antigos? Sim, às vezes eu vejo. Deve ser uma cura para depressão, né? Você tá de mal. Não, às vezes quando eu estou meio down assim, eu vejo principalmente o jogo da China. Você acha isso? Porque é a final, né? E a seleção americana também. Mas eu acho mais fascinante esse da Espanha, porque o Brasil teve para perder o tempo todo. Eu acho que o grande mérito, porque o time não jogou muito bem esse jogo, foi não ter deixado a Espanha abrir. O Brasil ficava atrás, mas razoavelmente perto, né? E faltando 1 minuto, cara, revendo esse jogo, eu tinha esquecido desses detalhes. O Brasil estava 3 pontos atrás e a Hortência ainda fez uma falta de ataque. Então, assim, podia ter ido embora ali, né? A linha do fracasso e do sucesso é tênue. Por mais que vocês tenham feito um bom trabalho, que é óbvio que fizeram, podia ter dado um azar, né? Aí a menina lá perdeu o lance livre, era 1-1, né? Perdeu o primeiro. Aí teve falta, a Janete, e o Brasil fez todos os lances livres. Das quartas, das semifinais e da final. Todos. Quando chegava no finzinho... Era um trabalho psicológico que a gente tinha. Isso que eu ia falar um pouco contigo, porque teve uma maledicências que sempre existirão, né? Mesmo depois do título, que só no Brasil que eu vejo isso, do time ser campeão, o pessoal ainda fica discutindo. Mas ganhou porque isso, ganhou porque aquilo, porque eu não vejo. Eu virei homem de sorte. É isso que eu ia meio chegar. Homem de sorte no sentido desses finais de acertar o lance livre e de, em tese, ter pego um time pronto da Maria Helena e da Heleninha. Isso aí é fake. Hoje eu posso dizer que é fake. Sabe por quê? Porque tinha, sabe? Eu até aceito, não vou entrar em polêmica, mas tinha a Alessandra não era desse grupo. Foi contigo. Leila, que jogava, não era desse grupo. Detonou na semifinal e final. A Cíntia Tuiu não era desse grupo. A Marta, que era a terceira jogadora... A Marta, que era a terceira jogadora, ela não foi, nós cortamos, tivemos peito para cortar. Foi bravo. Então, do time da Maria Helena, Hortência Paula. E a Janete. E a Janete, que não era ainda Janete. Sabe? Tinha a Ruth, sabe? Mas as 3 meninas deram um ganho e a gente mudou muito. O Brasil sempre era um time que não defendia. E nós, eu posso dizer-se passagem, é um trabalho... especificamente do professor Sérgio Maronese, as meninas marcaram muito, sabe? Era variações de defesa o tempo todo, sabe? Então então esse negócio que pegou um time pronto, mil desculpas. Eu acho assim, não dá para dizer que você pegou a terra arrasada, que também não foi, claro, mas que eu dava para ver, assim, como aí eu só via como fã. O que eu senti, assim, impressionante como o Brasil ganhou uma certa serenidade, e sempre que a câmera te mostrava, você estava lá, às vezes um pouco nervoso, mas assim, calmo. E o Brasil não tinha isso no passado. Eu acho que um dos seus maiores contribuições foi dessa equilíbrio emocional, do time não ficar desesperado em fim de jogo. E tinha um detalhe, que isso eu aprendi lendo algumas coisas, eu pedia muita opinião delas. Como elas conheciam algumas adversárias, então, que às vezes o atleta ou a atleta adora arrumar desculpas. Né? Então, eu pedindo opinião a uma atleta, o que você acha?
vamos fazer, vamos não fazer. Ela vira cúmplice do seu trabalho. Então ela não pode mais tarde querer falar, poxa, foi culpa deles, entendeu? Ele não botou na função eles, sabe, então isso aí eu tive... As pessoas não entendem, não entenderam muito isso, achavam que eu era o mandado delas, não, nada disso, entendeu? Eu escutava elas. Eu não sou o dono da verdade, nunca fui, entendeu? Então, eu sempre dividi tarefas com a minha comissão técnica, sempre dividi responsabilidade com o atleta, sabe? Então, não foi à toa que a gente conseguiu... Isso eu sempre discordei, porque deu para sentir uma diferença, assim, que o time deu uma... Você passou a ter uma pivô forte, assim, Sim. A coisa começou a... Não foi, antigamente era quase, assim, claro que é uma grosseria dizer isso, mas quase que passa a bola logo para Paulo e para Hortência para ver se elas resolvem. Tinha situações de jogo para elas, mas claro que elas são craquíssimas. Você tem duas jogadoras daquele porte, nível, né? Eu não vou explorar. O problema é que como o Brasil só explorava elas no passado, todo mundo marcava e aí ficava sem... Só que elas foram fundamentais, elas tinham poder de finalização e liberdade para finalizar. Mas eu gostaria que elas assistissem mais, dar assistência aos atletas. Isso elas aprenderam mais. Eu queria que elas participassem mais da defesa. Entendeu? Porque eu sabia o que as duas iam produzir, a própria Janete também quer produzir. Agora, contribui lá atrás na defesa. Contribui e dá uma assistência. Vem duas jogadoras em cima, vai lá e dá assistência, sabe? E se você ver as estatísticas delas, né, principalmente da Paula, que tem a visão de jogo, foi fundamental isso. Foi. Então as pessoas falavam muito, eu deixo falar, sabe? Mas pela crônica internacional, eu fui eleito o melhor técnico do mundo. Naquele ano. E o quinto melhor de todos os esportes. Na época que o Brasil foi campeão mundial de futebol com Parreira, sabe? Então, vai falar o quê? Deixa falar. Isso te magoou um pouquinho? Claro que é o... Magoa, porque eu queria ser reconhecido dentro do meu país. E é difícil, né? É difícil. Mas o Brasil é assim, o Parreira também foi campeão mês depois e também falam que foi feio. O Filipão que conquistou, mas levou um 7-1, pronto. Lembra dele 7-1. Isso que eu não entendo, que não tem em outros países. Quando o cara é campeão, ninguém fica discutindo, não, mas foi assim, foi assado. Não, campeão e acabou, fim de papo. Mas aí vamos não terminar esse campeonato, porque a gente... Foi porque eu considero um dos grandes jogos da história da seleção brasileira, foi contra os Estados Unidos. Sim. Foi impressionante aquele jogo. Foi uma lição, uma aula de basquete. Porque o Brasil, geralmente ele oscilava, né? Ele fazia grandes sequências de pontos, ele ficava um tempão sem marcar. O Brasil ficou o tempo todo comandando um pouco à frente dos Estados Unidos, que é uma grande seleção e tal, mas sempre ali, sempre um pouquinho à frente. Mas você imagina assim, você que entende basquete, você vê, acompanha, como é que vai fazer para segurar um pouco o ímpeto de uma jogadora como Hortência? Que às vezes está em situação de arremessar. Eu falei que só tem uma chance para a gente ganhar o jogo. A gente tem um controle da bola. Está livre para finalizar? Finaliza. Então, se você quem vê esse jogo, olha, realmente, várias situações, vamos segurar mais um pouco, trabalhar mais um pouco. Chutado. E aproveitamento foi muito bom. Né? Que realmente foi assim... O tempo todo você vai esperar, em algum momento o Brasil vai sair de jogo, os Estados Unidos vai passar uns 5, 10, 15 pontos. E elas já achavam que ia acontecer isso, as americanas já achavam. Daqui a pouco só no fim do jogo elas se tocaram que é melhor a gente acelerar, que ficou complicado. Pra você ter noção, nós saímos da quadra, geralmente quem ganha fica mais tempo na quadra. Claro, curtindo. Elas não tiveram coragem de sair da quadra. A gente até parou de comemorar em respeito a elas. Ficou sem graça. Ficou sem graça. Isso foi sensacional. Foi um baque. E aí, como é que isso eu acho muito curioso. Você se preparar para uma final que era no dia seguinte, eu não entendo essas coisas mundial de fazer tudo num dia coladinho no outro. Final no dia seguinte, logo depois de uma emoção enorme contra os Estados Unidos, você se preparar para um jogo duro contra a China. Primeiro assim, dá para dormir, porque tem a adrenalina no dia anterior e a expectativa dura. Ninguém dormiu, né? Ninguém dorme. Eu não durmo. Mas como é que você segura a onda? Para o pessoal não ficar fazendo festa demais e não se concentrar? Não, a gente comemorou muito, isso na quadra. Entrou no vestiário? No vestiário não, deixamos a euforia tomar conta até o hotel. Chegamos no hotel, nos reunimos. Acabou. Passou. A gente não tinha essa comunicação fácil, né? Mande mensagem, fale com quem você quiser, mas jantar, já pensando no próximo aniversário, que é a final. E aí tinha a Zheng Haixia, né? A Xia, que era a pivô lá gigantesca. Gigantesca, muito grande. Como parar ela? Ali já tinha a Alessandra e a Leila jogando muito bem, né? Mas como é que foi o esquema que você armou? Porque ela era o mapa da mina. A gente fez uma jogadora que variando sempre a marcação em cima dela. A Alessandra por trás e a Leila, aquela rápido, ágil, pela frente dela, não tirando a marcação em cima das atletas dela,
mas a gente sabe que procuravam muito, então a Leila ficava um pouco atrás. Então a gente dificultou. Se a gente conseguisse diminuir a pontuação da Chia, a gente tinha certeza que o time ia cair. Eles tinham algumas meninas que tinham arremesso de 3 pontos, mas a gente foi tentar diminuir a frente. Então a Alessandra, a Cíntia, a Ruth, Leila foram fundamentais ali na marcação em cima dela. Foi uma marcação que a gente fez especial para elas. É festa total. Aí né? festa total. Campeão, Festa total, aí não tem... Agora você falou, no fundo, você acreditava no título, que é claro que você tem que projetar isso, mas você acreditava de verdade? Não, assim, tipo, antes do campeonato, sou humilde o suficiente, homem o suficiente para dizer que não. Mas eu tinha certeza, pelo trabalho que a gente tinha feito, e era uma coisa que eu não conhecia muitas dos atletas, a gente não tinha muita informação. A gente sabia do poder da seleção americana, da seleção australiana e da seleção chinesa, entendeu? E os outros ali você tentar passar. Então a gente ia na expectativa eu ficava na expectativa de ficar entre as 5 seleções. Né? Isso é realista. E dependendo das situações de jogo, a gente ia galgando coisa maior. Vou te dizer, como fã, quando chegou na semifinal eu já estava razoavelmente satisfeito. Pô, maravilha, chegou de fato de novo, né? E provavelmente vai perder dos Estados Unidos, mas tudo bem, e vamos embora, de repente ganha, né? Para você ter noção, esse campeonato foi muito interessante. Nenhuma televisão na época, não tinha tanta TV a cabo assim, era geralmente... Não tinha quase nada. Acho que quase nem tinha, eu acho. Ninguém quis comprar o evento. Primeiro que era na Austrália, 12 horas de fuso, na frente, era um horário ruim. E falta nenhuma televisão. A Bandeirantes, por exemplo, passou o seguinte, o valor, eu não me lembro o número, tá? Vamos supor, para comprar o evento, $10 mil. Era muito mais. Ninguém quis comprar. Fizeram Só que chegou na semifinal, a Bandeirantes quis passar. Ela pagou $10 mil. Chegou na final... Teve que negociar de novo. Gastou mais $10 mil. Agora, em falar em Bandeirantes, eu tenho assim uma coisa para contar, né? Luciano do Vale, Álvaro José, eu tenho uma mágoa. Você tem mágoa? Se você vê o jogo contra a China... A final, eles não falam o meu nome uma vez. Não, isso eu não reparei. Então veja, dever de casa, você vai ver assim, é difícil, qualquer jogo que seja de vôlei, basquete, handebol, futsal, ninguém fala o nome do técnico, eles não falam o meu nome. Estranho, não é? Realmente estranho, né? Eles falam o nome da Maria Helena, da Heleninha, das outras técnicas. Mas isso seria por quê? Represália, meu nome. Mas não seria por, de repente, identificação com a Maria Helena, a Heleninha? Talvez. Mas como você, como jornalista, você vai narrar um jogo ou comentar o jogo, eu fui comentarista. Isso é proposital, não tem como ser sem querer. Tem como não falar o nome de um treinador. Sem querer não vai. Então, realmente não sabia que você tinha essa mágoa. Não é mágoa, é assim, a tristeza, mas... O Luciano já morreu. Hoje a gente dá beijinho no ombro, né? Mas, sabe? Mas é uma dói coisa lá dentro, difícil de explicar. E aí você foi treinar o Flamengo, até foi tricampeão carioca com o Flamengo. O Flamengo numa crise danada, né? Teve salários atrasados, eu recebi um convite, né? Então, e foi muito legal, né? Fomos campeões. O basquetebol carioca tinham vários times. Tri em cima do Tijuca. Tri em cima do Tijuca. Onde tinha Vasco, Fluminense, Volta Redonda, tinha Angra, tinha Friburgo. Não, é um campeonato encardido. Um campeonato bom. E a gente conseguiu fazer um tricampeonato. E você tinha americano no time e tal. Como é que é lidar com um estrangeiro aqui e tal? Não, eles são super profissionais, né? Eu digo, esses americanos, eu posso dizer, eu fui o único técnico, acho que no Brasil, que dirigiu Hortência, Janete, Oscar e Paula. Tá? Eu dirigi Oscar. Então, lidar com essas pessoas é difícil. Dentro da quadra, não. Fora da quadra, cada um tem sua personalidade, mas dentro da quadra os caras gostam de treinar. São leões de treinos. E os americanos também gostam de treinar, sabe? Então, eu não via dificuldade nenhuma. Então, o Oscar fala que não é mão santa nada, que ele é mão treinada. Pô, isso não existe. Isso eu posso falar do Oscar, foi o último técnico dele, nenhum, eu acho, assim, eu não vou dar certeza, mas nenhum atleta de nenhum outro esporte treinou mais que o Oscar. Miguel... No esporte talvez, mas... Não sei. Mas no basquete... Não sei. Ele treinava muito. Ele era obcecado. E assim, ele é obcecado, e eu falava, não é possível que algum outro atleta treine proporcionalmente tanto quanto ele. Ou igual a ele, tudo bem, mas mais que ele, não. E aí, teve esse tri, e aí você continuou com a seleção. Sim.
E aí teve, claro, que para mim foi até estranho dizer isso, mas para mim o time da medalha de prata é superior ao do Mundial. Teve a inclusão da Marta, o time estava mais cascudo. Até quando você cortou a Marta, eu não sei como é que foi na época, mas no futuro ela reconheceu, não, eu estava em uma fase mesmo, mas ela entendeu. Sim, ela entendeu. Não entendeu no momento. Desejou tudo, ela falou comigo, ela ficou sem falar comigo, não tem como... o próprio presidente... Que é compreensível, né? O próprio presidente da confederação não aceitou, eu falei, então eu estou fora, porque eu tinha meus motivos, né? A imprensa... me chamou de maluco, perdeu uma jogadora que tem um potencial, tira 3 pontos, 1,92 m, entendeu? A gente teve que cortar, não tinha como. E como é que foi conviver com a Leila tendo cortado? Não tem problema não. A Leila tinha 17 anos, né? Então, sim, mas a irmã, no início foi fogo, mas eu tive que conversar com ela. Ela entendeu. Quem estava no grupo sabia que eu não tinha feito nenhuma besteira. Entendeu a situação. Entendeu a situação. Mas você se arriscou ali. Arrisquei. Mas eu digo, a vida mas a vida tem que arriscar, né? Se não arriscar, entendeu? A tua dignidade, às vezes, sabe? Eu podia... Depende disso, né? Tem gente que engole sapo. Eu já engoli muito sapo na minha carreira. Mas eu ia cometer uma injustiça botando ela uma outra atleta que se dedicou aos treinos, que não faltava, que não sei, sabe? Então, eu que não ia dormir satisfeito. E aí, tem problema de tempo? Vamos lá direto para Atlanta. Na minha opinião, e aí provavelmente até você vai discordar, eu acho esse time de Atlanta mais cascudo. Eu acho que se ele jogasse com o time de 94, ganhava até com uma certa sobra. Ele estava com a defesa muito ajustada ali. Eu acho que ali você conseguiu dar um prosseguimento no trabalho. Foi uma barata que o Brasil ganhou tranquilo de várias seleções que o Brasil perdia. Jogou bem da Rússia. Deu uma surra em Cuba. O Brasil geralmente sofria horrores com Cuba. Foi 101 a 69, se não me engano. Ganhou muito bem da Lituânia, que é um time defensivo, chato, e o Brasil ganhou de 81 a 60, assim, tipo... Mas aí as meninas já conheciam a nossa filosofia, a gente colocou a Marta, a Branca, a Silvinha, sabe? Então o time estava muito mais encorpado. Mas a gente tinha um problema que a Hortência tinha vindo de uma gravidez, de um parto. 3 meses antes. Você teve que convencer ela ou ela que queria? Não, o grupo era convencer, ela queria disputar uma Olimpíada, né? A última dela, ela queria, mas o tempo era curto, né? Aí o preparador físico, o professor Hermes Balbino, fez um trabalho maravilhoso com ela e conseguiu colocá-la a tempo na quadra. E até na primeira fase ela sentiu o tornozelo, teve uma hora que ela sentiu, perdeu o jogo contra a Itália, não jogou. Que a gente jogou por 2 pontos, foi um jogo difícil. Foi um jogo difícil, mas aí já estava classificado, entendeu? Podia perder. Então. Podia perder. E você chegou a temer assim, perder a Hortência? Sim, lógico, né? Mas ali eu acho que se perdesse a Hortência, claro que seria horrível, não tem como não ser. Mas eu acho que talvez até passasse por Cuba eu também acho. E Ucrânia. Não garanto, mas assim, eu acho... Mas tudo é teoria, né? Cada jogo tem sua história. Mas se fosse no passado, esquece, pode fazer nas malas que acabou. E ali eu acho que tinha jogo. Ia ser mais sofrido, mas acho que tinha jogo. Agora, e aí contra os Estados Unidos, cara? Porque os Estados Unidos, quem de repente está vendo hoje, não tem noção do contexto. Os Estados Unidos estava criando a WNBA... Por causa disso. E eles tinham perdido, estavam mordidaços de ter perdido no Brasil em 94, que só perderam aquele jogo no Mundial. Então eles fizeram, acho que uma preparação de 30 meses. 30 meses, exclusivo. Nunca fizeram isso. E nunca 30 atletas. Nunca vão fazer de novo. Porque o campeonato era em Atlanta. E eles nos convidaram, entre 94 e 96, várias vezes para ir aos Estados Unidos, com um cachê individual. Vem, cara. E eu falava não. Porque eles estudam muito. Armadilha. Aí eles chegamos na final. Foi a última competição da Olimpíada. Antes do desfile de encerramento. Foi depois do masculino. Foi 80 mil pessoas no estádio de beisebol. Foi depois do masculino. Geralmente nunca é. Mas ali eles se sentiam de vingança. Mas realmente a gente chegou onde podia chegar. Ali assim, tem reclamações, a Marta acha, a gente ficou muito satisfeito quando ganhou a semifinal, mas francamente assim, eu acho que ia perder de qualquer jeito. Ia perder. Eu acho que é verdade um pouco isso? Possivelmente, mas eu acho que não... ia jogar até hoje e ia perder. Eu ia te entrevistar, sabia que te entrevistar, vi ontem o jogo. As mulheres voaram, cara. Elas estavam vibrando como se fosse vôlei, que faz um ponto e fica todo mundo assim. E deu tudo certo para elas. Tudo entrava. E elas fizeram, aí talvez, vamos dizer, bobeira, mas eu volto a dizer, eu acho que ia perder de qualquer jeito. Talvez o Brasil pudesse atrasar o jogo foi muito rápido. E eu acho que isso caiu a feição dela. Mas eu acho que ia perder de qualquer jeito. Ia perder. Podia fazer cera. Concordo com você. Concordo. Eu acho que foi uma das maiores exibições que eu já vi de basquete. O que o Brasil jogou maravilhosamente a semifinal com elas em 94, acho que elas jogaram até um pouco mais nessa final. Mas qualquer time ia perder delas ali, acho que não tinha jeito. E aí você sai da seleção. Isso sempre foi meio nebuloso, não me lembro na época disso ficar claro e tal. Você saiu, vamos dizer, no auge.
Assim, eu sempre pensei, pô, ele podia ter seguido e tal, acho que é quase que a opinião de todo mundo. Mas ao mesmo tempo pensando hoje em dia, pô, talvez acho que ele fez bem, porque ele saiu por cima da carne seca, né? Que é uma coisa raríssima, né? Eu gostaria de ficar, porque no masculino, que não tiveram resultados expressivos, o técnico Ari Vidal era exclusivo. Eu tinham 6 empregos na época, como professor. E eu queria exclusividade. Eu queria ter um salário exclusivo, eu e Sérgio... Mas seu salário não era equiparado nem perto? Não. Mesmo com o resultado? O mesmo resultado. A gente ganhava um por labore. Mas eu queria uma exclusividade. O Sérgio Maronese falou, né, que ele ganhava quase nada, tinha que ganhar dinheiro e ainda foi demitido quando voltou do Mundial. E os lugares que eu trabalhava em 2 lugares, eles me liberavam, mas não me pagavam. Como é que você vai viver? Sabe, vai viver. Eu tinha 2 filhos. Né? E eu pedi exclusividade, né? Um salário compatível igual, porque a gente mostrou o resultado. O presidente da confederação saiu, eu falei, então estou fora. Porque eu tenho que criar meus filhos, a gente não ganha muito aqui. Aí o presidente falou assim, você não tem coragem para isso. Então tá bom. No outro dia fizemos uma carta e só entregamos. Mas você queria ter seguido, né? Se ele te desse o negócio... Queria ter seguido, mas mesmo assim eu faria assim, agora vai lá, aqueles que me explicaram faz igual. E teve gente que pensou assim, será que ele não pensou que com a Marta ainda jogou o Mundial de 98, mas com a aposentadoria da Hortência e da Marta, da Paula, desculpa. Ele assim, tipo, vai ficar esquisito, né? Isso não pesou em nada? Não, eu queria dar continuidade ao trabalho, eu queria mostrar para o Brasil todo o trabalho que a gente foi, não era exclusivo ficar em casa não, era ir, o Sérgio vai para a região sul, vou para o norte, um vai para o sudeste, vou para o centro-oeste, para o nordeste, mostrar. Entendeu? Reunir, para a gente tentar descobrir novos valores, sabe? Chegou a ficar alguma bronca do Barbosa? Porque eu já vi a entrevista do Sérgio Maronese falando, pô, ele fez alguns comentários. Sempre fica, né? A gente sempre fica, mas já conversei até com o Barbosa, com isso, né? Mas nada de... A própria Maria Helena me chamava de padeiro, que come o pão, que já está todo amassado o pão. Muita coisa que a gente fez, que a gente sofreu, sabe? Mas fica ali, a raiva na hora, mas depois com o tempo... E a Marta jogou, né? Você saiu, a Hortência se aposentou. O último jogo dela foi a final de Atlanta, na vida. E ela foi até 4º colocado, uma boa posição do Brasil no Mundial de 98. Mas ela falou assim, pô, já era outra, em uma entrevista que eu vi, já era outra situação. As jogadoras todas jogando para ela decidir de novo. Não era mais a mesma união. Não que estivesse uma porcaria, mas tinha um pouco da graça tinha ido, né? Não sentiu mais mesmo. Mas o Brasil ainda foi bronze em 2000, ainda teve um certo... Isso. E hoje em dia, né, não ficou fora de Mundial, hoje em dia é lamentável. Caiu demais, né? Trabalho, Você vê futuro. E as próprias administrações, elas não deram o valor necessário do basquetebol feminino. Quando eu falei que a gente queria desenvolver um trabalho no basquetebol feminino, em todas as praças que puderem ter basquete feminino, a gente queria desenvolver isso, né? E a ponto que o Rio de Janeiro não tem campeonato estadual adulto. Rio de Janeiro. Imagina os outros estados, Então, aí está aí, é um trabalho árduo, né? Porque a menina dos olhos de hoje, as outras administrações, é sempre o basquetebol masculino, sempre. Não tem jeito. E o feminino é deixado de lado. Não, mas nessa época da Hortência e da Paula, não. Aí eu acho que ali eu acho até que esse Roberto estava... Mas mesmo assim, havia diferença. De grana e de atenção. De alimentação, de trabalho, havia diferença. Tanto é que eu pedi para ser exclusivo. O Sérgio também. Ele não, mas o Ari Vidal... Não, e sendo campeão mundial e prata. Prata. Se ainda fosse com resultados ruins, Sim, vai lá. Não, mas a gente pediu, masculino era. E aí você foi também, aí você estudou marketing esportivo, tem MBA, você tem algum outro curso que eventualmente eu não saiba? Não, fez um pós também em treinamento esportivo. Mas... Você treinou o Telemar em 2005. Isso. Acho que foi o último ano do Telemar. Foi. Como é que foi? Eu já vi a entrevista tua dizendo que você teve que ralar muito ali para achar jogador, que foi um grupo porque eu ia para Portugal. E praticamente o Oscar, que era o manager do time, me tirou de Portugal. Então, aí os plantéis das equipes estavam montados. E tinha um ou outro jogador ainda disponível, né? Tanto é que os jogadores, todos do meu time, tinha jogadores acima de 35 anos, né? Então a gente tudo já mais cascudo. Tudo mais cascudo, que ninguém queria mais, achava que não dava. E o Oscar foi uma coisa muito interessante. Esse trabalho foi muito bonito também, porque o Oscar falou assim, Miguel, só tenho verba ou para você ter um assistente ou um preparador físico. Escolhe eu falei, que isso, cara? Escolhe um. Eu falei, Oscar, não, você não é professor de educação física? Sou, mas a preparação física é diferente hoje em dia. Aí então,
Eu falei, caramba, eu contratei um preparador físico, fui sozinho mesmo ali. Loucura, a gente foi campeão brasileiro, campeão carioca. Foi campeão sobrando, até anotei aqui, ganhou de 3-0 do São José dos Pinhais, isso já passado a primeira fase, que vocês só perderam 4 jogos. Ganharam de 3-0 do Universo e de 3-1 do Uberlândia. Isso. Só perdeu um jogo quando foi pro mata-mata, né, pro playoff. E lá e ganhamos dentro do Uberlândia, do time de Hélio Rubens, né? Que não perdia quase nunca, né? Quase nunca. E aí logo depois começou o NBB. Qual é a tua visão do NBB, cara? É uma visão positiva? Vamos ver hoje, né? Que já clubes, tem um bom tempo. É organizado pelos clubes, né? Sim, é um trabalho de marketing, mas eu acho que... É uma linha da NBA, claro que teve... Mas o nível não é tão bom. Não tem como ser também, né? Aí eu sou realista e falo, o nível não é tão bom. Por isso tem que se preocupar, todo mundo tem que se preocupar com a base. Entendeu? Todo mundo tem uma boa base. Todo mundo, isso. Não está perto disso. Não está. O nível deixa um pouco a desejar. Mas a minha visão da NBB é positiva. Eu acho que foi um avanço. Não pode não ter alcançado esses sonhos incríveis. Tem um retorno de mídia fantástico. Mas comparar o brasileiro de antigamente com agora, um avanço substancial. Substancial. Eu acho que realmente melhorou muito. E agora você está treinando. Não, eu não posso pular. Depois você pegou o Botafogo. Botafogo como gestor. O Flamengo também, se não me engano. O Flamengo foi antes, bem antes um pouco. Como é que foi esse trabalho de gestor e tal? É muito legal. Eu gostaria de estar Mas você ficou pouco tempo, né? 4 anos. Não foi tão pouco. Achei que você porque 3 anos e pouco. Mas aí o Maurício Assunção, que era o presidente, que nós reformulamos todo o Botafogo, né? Depois ele ganhou a reeleição e desfez todo o trabalho de todas as áreas. Isso que eu ia te perguntar. No Brasil, em muitos esportes, não é só o basquete, né? A gente está tratando do basquete. Tem muito isso, né? Tem assim, um grande esforço, o pessoal vai lá, injeta uma grana e tem uns 3, 4 anos super bacanas do clube e tal, geralmente empresa botando grana e depois a gente sai. Fecha, às vezes nem existe mais o clube. Pô, não consegue essa continuidade, né? E principalmente clubes grandes. Botafogo, Flamengo, tem muito isso. Tem uma hora que bomba, às vezes é campeão mundial, o Flamengo foi campeão mundial recentemente. O trabalho de clube é muito nocivo, a verdade é essa, né? É muita gente curiosa. E a cada eleição muda. Que muda e acha que entende de esporte, acha que entende, sabe, que é da... Ou despreza os esportes que não são de futebol, que também tem essas... E eles só querem futebol, esses caras que são conseguiu fazer muito trabalho, um trabalho muito bonito no Botafogo no esporte olímpico. O basquete consegue dar retorno financeiro? Não. Não tem jeito? Não. Tem que ser bancado pelo futebol? Pelo futebol. Isso aí pesa mais ainda, né, cara? Tem algum que dê sem ser o futebol? Não, o Flamengo consegue ter bons patrocínios através de resultados, né? Botafogo, eu acho que o Flamengo é autossustentável. Agora, o Vasco e o Botafogo que estão disputando agora... Ainda por cima estão em crise, né? Estão em crise, eu não sei, eu acho que o Botafogo conseguiu um patrocínio, o Vasco eu acho que ainda não tem patrocínio. E o Vasco ficou a dever atletas da temporada passada. E no basquete, você pegou mais ou menos essa fase. O basquete era o número 2 do Brasil. Sim. Era o esporte que ia para as Olimpíadas com chance de ganhar medalha. Ganhou 3 bronzes, quando a gente não ganhava quase nada, né? Até fiz uma análise do Ademar Ferreira da Silva, era ele e o basquete, o resto. Um ou outro, José Teres da Conceição, que aparecia assim. Só que ele perdeu realmente espaço para o vôlei. O vôlei teve um trabalho, com todos os problemas que pode ter tido no USMA e todos os outros, mas o Ari Graça. Mas ele realmente conseguiu conquistar esse espaço do basquete, né? Assim, até o Oscar reclama disso. Pô, todo garoto altão vai pro vôlei, né? Quando devia... Como evitar essa... Que seja pelo menos pau a pau, né? Como conseguir esse pessoal de volta? É que o vôlei, ele fez uma administração de fora da quadra para dentro. Fizeram uma reestruturação muito legal. Isso eu acompanhei também. Né? Que eu era muito abrigo do Ari Graça Filho e eles me falavam, eu participei um pouco, participando ao vendo, né, aprendendo. Então o basquete precisava disso, né, dirigentes que tivessem humildade suficiente para aprender. Mas os dirigentes do basquete, hoje em dia, acham que entendem das coisas. Tá? Isso eu estou falando em geral, e não entendem. E o basquete está como está. Não classificou no feminino, não sei se vai classificar no masculino. Sem inscrever ninguém, porque estava Olimpíada, muito devendo grana. Não participava de Olimpíada. Participou agora do Rio de Janeiro, porque foi aqui, né? E a gente torce para que venha novas pessoas, uma nova administração e sem vaidade. Sei que é uma coisa doida minha, mas você aceitaria um novo convite da seleção ou algo assim? Se pintasse, eu gostaria de ser o que o Valdir Pagan foi para mim. Foi para você? Eu gostaria. Ou eu voltaria para o esporte assim. Não é que eu não esteja pronto, eu ainda estudo basquete, eu sou comentarista de televisão. Você começou muito novo, sabe? Isso, então eu estudo basquete. Quando estou vendo o jogo em casa, eu vou dirigir o time X. No segundo tempo eu vou dirigir o outro time, eu conhecendo mais ou menos os times, para exercitar.
mas eu gostaria de ser um Valdir Pagan. Sim. O que ele foi a importância para mim e para o Sérgio, sabe? E para alguém jovem também. E para alguém jovem que queira ali fazer um meio de campo com a direção, com o atleta, com a mídia, sabe? Eu gostaria de fazer isso. Pô, cara, te agradecer demais aqui pela oportunidade, muito obrigado, eu sei que você tem compromisso. Cara, foi muito bom. Pô, obrigado. Você tem muito conteúdo que realmente é isso que eu quero, né? O nome do canal, Carreira em Detalhes. Bem diferenciada mesmo, parabéns. Pô, brigadão. Grande abraço. Falou, sucesso para você. Um abraço e se inscreva no canal.